Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos massa de arame. Esta aula é dividida em 2 pontos. No primeiro nós vemos a teoria e na sequência um exercício. O problema a ser resolvido é o seguinte: eu tenho um arame bastante fino. Quero calcular a sua massa. A densidade de um arame fino é massa sobre comprimento. Só que nós vamos considerar uma situação complicada, em que a densidade pode variar de ponto a ponto. Eu posso ter um arame mais denso aqui, depois menos denso aqui, mais denso aqui de novo. Então, é um arame mais complicado. Em cada ponto, a densidade pode ser diferente. Mas a pergunta se mantém: qual a massa do arame? Para fazer isso, eu vou pegar a curva parametrizada que descreve o desenho do arame. A curva R de t, dada por x de t, y de t. Então, R de t, quando eu esboço esse gráfico, eu encontro o gráfico que dá o arame. Suponhamos que ele esteja aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu arame e dividir em diversos pequenos elementos de massa. Aqui, por exemplo, eu tenho um deles que está entre os pontos P índice I-1 e P índice I. Isto daqui é um elemento de massa. Imagina o seguinte: tem um arame enorme aqui na minha frente, ele é bem fino, e eu peguei um pequeno pedaço para fazer a análise só aqui inicialmente. De todo um arame que está aqui na minha frente, eu peguei um trechinho, eu peguei um pequeno trecho. Aqui está um trecho. Eu vou calcular a massa só deste pedaço inicialmente. Funciona assim: densidade é massa sobre comprimento. Se eu pegar o comprimento e passar multiplicando, massa é igual a densidade vezes comprimento. Massa é igual a densidade vezes comprimento. Só que é o seguinte: aqui está um pedacinho do meu arame. Em cada ponto, a densidade pode variar. Mas, se esse pedacinho de arame for bem pequeno, é razoável que a densidade não varie muito aqui neste pequeno pedacinho de arame. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher um ponto, digamos este. E neste ponto eu calculo a densidade. Eu calculo a densidade num ponto bem específico que eu escolhi aqui no meu pedacinho de arame. A densidade calculada nesse único ponto vai representar a densidade em toda a região. Essa aproximação ela é razoável, desde que eu pegue um elemento de massa que seja pequeno. É de se esperar que a densidade não mude muito nessa pequena região, de tal maneira que a massa neste elemento de massa é mais ou menos a densidade calculada em um único ponto, multiplicado pelo comprimento do meu pedacinho de arame. A próxima etapa é: eu vou somar a massa aproximada aqui do primeiro pedaço, do segundo, até o último pedaço. Então, eu faço uma soma dessas aproximações das massas. Só que eu quero o valor exato, eu quero a massa do arame. Para fazer isso, eu vou fazer um limite em que o n tende a infinito. Ou seja, eu vou pegar o meu arame e dividir em mais elementos de massa, de tal maneira que o comprimento de todos eles tendem a zero. Eu faço um limite em que eu encho
desses pequenos elementos de massa, os comprimentos deles cada vez são menores. No limite, quando eu faço o n tender a infinito, eu tenho exatamente a massa do arame. E este objeto você já conhece. O que é o limite de uma soma de uma função ΔSi? É a integral de linha da função escalar, que no caso é a função ρ ds. Integral de linha essa calculada sobre a curva C. Ou seja, o que eu quero que você entenda desta aula é isto daqui, que a massa de um arame fino é calculada como uma integral de linha, em que a função é a função escalar que dá a densidade em cada ponto. E essa integral de linha ela é em ds e calculada sobre a curva C. A curva C é a curva que descreve o meu arame. Se você entendeu isso, você entendeu esta aula, porque o que segue agora são contas. Nós já sabemos que uma integral de linha como essa, ela é calculada fazendo o seguinte: eu pego a minha função, que no caso é a função densidade, aplico na parametrização e multiplico pelo módulo do vetor velocidade. Aqui eu tenho uma integral em dt, em que o t vai de a até b. E isso nós já vimos na aula específica de integral de linha de função escalar em ds. Então vamos a um exercício para ver se sabemos encontrar aí a massa de um certo arame. O enunciado: qual a massa do arame no formato aquele ali, com densidade dada por aquela função ali? O que é que eu tenho aqui? Um arame no formato y igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. O que é isso? Raiz quadrada de 25 menos 25 menos x ao quadrado. É a parte de cima de uma circunferência. Então aqui eu tenho a semicircunferência superior. De qual raio? De raio 5. Porque esse 25 aqui, ó, é o raio ao quadrado. Raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado é esta parte de cima da circunferência. Bom, eu vou calcular uma integral de linha. A integral de linha da função densidade. Para isso eu preciso pegar a função, que no caso é a densidade, aplicar na parametrização e multiplicar pelo módulo do vetor velocidade. Esse é o que é o meu novo integrando. Então eu vou começar por aí, trabalhando com a parametrização e com o módulo do vetor velocidade. Qual é a parametrização de uma circunferência com centro na origem e raio R? É R cosseno de t, R seno de t, quando ela é percorrida no sentido anti-horário. Aqui no exemplo, o meu raio é 5. 5 cosseno de t, 5 seno de t é a parametrização de uma circunferência com centro na origem, raio 5, percorrida no sentido anti-horário. Como eu quero só a parte de cima, o tempo vai de 0 até π, de 0 até π. Agora eu vou começar a buscar o módulo do vetor velocidade. O vetor velocidade em si é derivo 5 cosseno de t menos 5 seno de t. Derivo 5 seno de t, 5 cosseno de t. Derivada do cosseno é menos seno, e a do seno é o cosseno. Preciso do módulo desse vetor aí. O módulo de um vetor é a raiz quadrada dos quadrados da soma das componentes. Então, olha, peguei a primeira componente da derivada, coloquei aqui, elevei ao quadrado. A segunda componente, coloquei aqui, elevei ao quadrado. Vou dar umas ajeitadas aqui. Menos 5 seno de t, todo ele ao quadrado, é 25 seno ao quadrado de t. O 5 cosseno de t, todo ele ao quadrado, é 25 cosseno ao quadrado de t.
Você nota que eu já coloquei o 25 em evidência. Aí eu te pergunto, quanto equivale seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t? Vale 1, identidade trigonométrica. Raiz quadrada de 25 vezes 1, raiz quadrada de 25, que dá 5. Aí está o tal do módulo do vetor velocidade, que eu vou usar agora. A massa, nós vimos que é a integral de linha da função densidade. Olha a densidade 15 menos y ali no meu integrando. Só que essa integral é em ds, calculada sobre a curva. Eu não sei fazer assim. Eu vou passar para uma integral em t. Aqui está a minha integral em t, que é a função aplicada na parametrização vezes o módulo do vetor velocidade. Aquele 5 foi parar no lugar dele. A densidade é 15 menos y. E o y é dado aqui por 5 seno de t. Eu vou lá na parametrização da curva e procuro onde é que está o y. O x é o 5 cosseno de t, que eu não vou usar. E o y é o 5 cosseno de t, que eu vou usar, porque só apareceu o y aqui. Então aqui está a minha integral, com o tempo indo de 0 até π. E agora, continha. 15 vezes 5 é 75. A integral de 75, 75 t's. 5 vezes 5 é 25. 25 senos de t. Agora tem aquela história do sinal. A integral do seno é o menos cosseno. A integral do seno é o menos cosseno. Só que tem menos aqui na frente. Vai ficar mais. Então eu fiquei aqui, A integral de menos 25 senos de t é mais 25 cosseno de t. Teorema fundamental do cálculo. Eu substituo o extremo de cima, eu subtraio e aplico o extremo de baixo. Coloco então o π no lugar do t, subtraio, coloco 0 no lugar do t. Ficando com 75 π mais cosseno de π é menos 1. Então aqui eu tenho menos 25. Cosseno de 0 é 1. Aqui eu tenho mais 25, só que tenho menos aqui na frente. Então eu fiquei com menos 50, porque eu já tinha menos 25, apareceu outro menos 25 ali. O que é esse número aí? Supondo que eu estou em unidades do sistema internacional, eu acabei de descobrir que esse arame aí possui uma massa de 75 π mais 50 quilogramas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.